De volta aqui pra gente comentar a grande conquista. Ai, gente, falta só um mês para acabar a grande conquista. Um mês. E vocês pensam que a gente vai sentir falta da grande conquista? Sério mesmo, não vou sentir falta nenhuma. Sério mesmo, tá? Eu acho que eu vou ficar até feliz de terminar a grande conquista. Eu vou ficar até feliz que isso vai acabar. Porque, olha, eu vou te contar a grande conquista. Esse ano eu pensei assim, tem coisas que poderiam ter sido melhor, de fato foram, mas tem coisas assim que poderiam ter sido um pouquinho mais diferentes, assim, e não foram, né? O Carelli resolveu manter algumas coisas que deram errado no ano passado, enfim. Manteve aí a mesma coisa, então ficou a mesma chatice de sempre. Uma dessas coisas, por exemplo, aí tá no fato dele não organizar direito como é que vai ser essa fase final aí da grande conquista. Então, assim, eu vou tirar por base do que aconteceu no ano passado a agenda final da grande conquista. Como foi que aconteceu no ano passado essa agenda final aí da grande conquista? Do que eu lembro, tá? Foi assim, as zonas de risco foram normais até ali mais ou menos o nono eliminado. Tipo assim, mais ou menos ali o nono eliminado foi assim até a penúltima semana, mais ou menos. E aí, na penúltima semana, haviam 10 pessoas na casa. 10 pessoas. Você pensa assim, 10 pessoas dentro da casa. A partir daí, o que foi que aconteceu? Foi feita uma prova, que foi a última prova da temporada, que era uma prova que rendia uma imunidade. Dessa prova da imunidade, quem vencesse a prova da imunidade escapava dessa zona de risco que viria a seguir. Aí, a partir daí, rolava uma votação, tá? A única pessoa que não participava dessa votação era quem havia vencido essa prova da imunidade. Aí, os outros ali participavam, os 9 participavam da votação, e aí os mais votados iam para a zona de risco, um era eliminado, sobravam 8. E aí com o outro lá que tinha escapado, aí 9, e aí ele entrava na outra zona de risco, que acontecia 2 dias depois e tal. E era assim, a cada 2 dias ia sendo eliminado um. O Carelli ia eliminando assim, um atrás do outro, era um atrás do outro. Até que aliás, na terça-feira da última semana, porque o programa terminou no ano passado, no dia 17 de julho de 2023, naquele dia, o programa, na última terça-feira, no dia 15 de julho, então, naquele dia, o programa eliminou mais 2 pessoas, sobrando ali as 4 que iam direto para a final. Todo o programa da Record termina com 4 pessoas. Ou seja, até a última terça-feira do programa ainda teremos 6 pessoas na casa, porque nessa última zona de risco, nessas últimas zonas de risco, sobram ainda 6 pessoas e são eliminados de 2 em 2. Então, tipo, é muito confuso, o Carelli não deixa isso claro, então vai ficar meio confuso aí, tá? Mas conforme eles forem esclarecendo isso aí pra gente, a gente vai te contando aqui, tá? Fora isso, hoje também rolou uma dinâmica ali, que era para ser uma dinâmica daquelas, né? De tirar dinheiro uns dos outros, acabou ali virando, na verdade, um jogo da discórdia, que acabou virando também uma treta enorme depois ali, que foi, na verdade, o mais do mesmo de sempre, né? A Anaí brigando com o Fernando, que aí dessa vez o Bruno resolveu se meter no meio dessa treta, que aí depois acabou também que o Breno resolveu apontar a dona Geni, e aí a dona Geni resolveu chamar ele de abusador, então ele ficou muito, mas muito chateado com ela, e aí ele foi lá, quase desistiu do programa, porque foi chamado de abusador, e aí, tipo, foi assim, um maior barraco que aconteceu ali. E aí o Guipa tava tentando convencer o Felipe de indicar o Rambo para a zona de risco. Mas depois do que aconteceu hoje na dinâmica, eu acho que tá bem claro que o Felipe vai indicar o Fernando, né?
porque olha, o Fernando chamou o Felipe de policialzinho de merda. Então, eu acho que não tem muito aí o que fazer, né? O Felipe queria indicar o céu, mas eu acho que não vai rolar. Mas enfim, vamos lá entender como é que foram essas últimas 24 horas aí, como é que foram essas coisas aí. Tá, eu sei que na festa aconteceram mais coisas, tá? Mas eu vou destacar aqui o principal, que é o que vai interessar pra gente nessa história toda. A indicação, porque o Felipe, vocês sabem, ele é policial, mas ele é também muito desconfiado. E o grande problema dele ser muito desconfiado é que ele acaba tendo sempre um pé atrás com as pessoas. Então, ao mesmo tempo que ele confia, ele acaba desconfiando também. E aí ele não consegue acreditar nas pessoas, e aí ao mesmo tempo as pessoas também não conseguem confiar nele. Então fica essa coisa meio dúbia com as pessoas aí, então fica meio complicado. Foi isso que aconteceu durante a festa. O Guipa foi falar com o Felipe durante a festa ali e tal, e aí o Guipa defendeu ali pro Felipe a indicação do Rambo para a zona de risco. Só que aí o Felipe falou para ele que ele não acha que seria interessante indicar o Rambo para a zona de risco, justamente porque o Rambo tem um embate direto com o Guipa. E aí vai ficar parecendo que quem jogou e quem fez essa jogada de indicar o Rambo para a zona de risco foi justamente o Guipa, e não ele. E já que os dois fizeram um acordo, e o acordo era justamente ele não indicar o Haddad ou indicar o Lucas Jalbu, tirando os dois, ele indicaria qualquer pessoa e o Guipa ia acatar. E o Guipa, nessa mesma conversa, disse que não ia fugir dessa palavra, ele ia sim aceitar e acatar esse acordo. Então, o Felipe cobrou isso dele. Você falou, você disse que ia aceitar o nosso acordo, então é o que eu vou fazer. E aí o Guipa então sugeriu, então vamos pensar numa pessoa que não se posicione e tal. E aí o Felipe cobrou dele, não, eu espero que você seja homem e cumpra a sua palavra. Porque se eu colocar o Rambo, vai parecer que você é quem tá fazendo o jogo. E é justamente o que eu não quero. Que pareça que foi você que fez essa jogada. Não, eu quero justamente evitar colocar na zona de risco uma pessoa que tenha confronto com você. Porque aí não vai ser um consenso entre os dois. Vai ser um jogo seu. E aí é outra história. Então ele já deixou bastante claro. Não vai no Bruno e não vai no Rambo, porque os dois têm confronto direto com o Guipa. E aí ele até falou, olha, eu tenho um nome aqui que basicamente você e eu concordamos que tem que ir para a zona de risco. É uma pessoa que você ali e tal já teve um certo problema, que é uma pessoa que já teve ali algumas coisas que você aceitaria de boa. E eu acho que você também não teria problemas em indicar essa pessoa. Ele não falou o nome dessa pessoa, mas nesse primeiro momento, tá? Nesse primeiro momento, ele estava se referindo ao céu, porque ele já tinha falado isso pra Tati antes da festa começar. E aí ele garantiu, não vou colocar uma pessoa que tem embate direto com você. E que ele não vai ceder. E que ele vai aceitar. E que o Guipa vai ter que cumprir com esse acordo. E garantiu que ele vai manter a palavra dele de não indicar nem o Haddad e nem o Lucas Jalbu. E que vai sim fazer isso, vai segurar aí tudo. Por mais problemas que ele tenha com o Haddad, ele não vai descumprir a palavra dele. Então, ele disse ainda que o problema dele não é com pessoas de um lado ou do outro, mas assim, ele disse que indicaria uma pessoa que tá ali mudando de lado, fica aqui observando as coisas e tal, e que por isso ele tá querendo indicar, e que é uma pessoa que recentemente também teve um problema ali com o Guipa, só que aí o Guipa na hora não pescou essa informação de quem seria essa pessoa. No fundo,
talvez isso não faça mais diferença, né? Porque durante a festa ficou meio claro ali, né, que o Felipe já estava jogando aquela pressão. Olha, tu fez um acordo comigo, seja homem e cumpra com a sua palavra. Você já deixou claro que você ia cumprir. E o Guipa falou, não, eu vou cumprir o que eu prometi para você. Então ele disse, não tem coisa de eu não entrar em consenso com você. Nós vamos cumprir a palavra. E aí o Guipa terminou a conversa dele dizendo, então vamos seguir aqui, vamos ver o vídeo lá dos donos, que vai rolar hoje à tarde, né? Hoje na tarde de segunda. Então, depois do vídeo dos donos, a gente vai saber mais ou menos o que é que vai acontecer. Hoje a gente vai saber mais ou menos aí o que é que eles vão assistir. Obviamente, o vídeo vai ser sobre eles. E aí a gente vai saber como vai ser o consenso deles e aonde eles vão chegar nessa conversa. Eu acho, tá, que depois da dinâmica de hoje não tem muito para onde correr, tá? Eu acho que depois de hoje quem vai mesmo para a zona de risco vai ser o Fernando. Eu só acho, tá? Tô sendo sincero com vocês, só acho. E aí de madrugada tava lá a Lisiane e o Breno na piscina. E sério, eu não sei como eles conseguem ficar na piscina ali de madrugada, no frio que tá fazendo ali em Itapecerica da Serra esse período do ano, né? Sinceramente, eu não consigo entender. E aquela piscina parece que não tem aquecimento tão forte, né? Mas enfim. Tava lá os dois. E aí eles estavam falando sobre como eles acham que vai ser essa zona de risco agora na terça-feira. Então eles fizeram ali vários cenários ali, especialmente sobre o Felipe e o Guipa, como é que os dois vão chegar nesse consenso aí. Inclusive o Breno falou e apostou que a indicação tanto do Felipe quanto do Guipa vai ser justamente nele. Só que aí a Lisiane disse para ele que ela não acredita nisso. A Lisiane disse que ela acredita que vai ser um outro nome, que o Guipa não vai aceitar de jeito nenhum indicar o Breno agora, que o Breno, se cair numa zona de risco, não vai ser pela indicação dos donos, mas provavelmente por outra via, uma votação da casa, algo do tipo. Então, não vai ser por aí, então a gente vai ver outras opções. E aí ela falou que era muito mais provável ter outras alternativas ali. Ela já deixou bastante claro que na visão dela o Guipa não vai votar nele. E aí eles pensaram ali, colocaram que talvez ali, por causa dos embates e tal, o Bruno é que caia na zona de risco. Mal sabe ela, né, que o Felipe não vai aceitar. Mas enfim, ela colocou ali o Bruno como uma opção. E aí depois o Breno falou ali para ela que talvez os dois escapem na votação aberta. E aí eu acho assim, vai depender muito também de como as coisas vão se encaminhar ali, né? Vai depender muito também de quem o Guipa e de quem ali, ó, os dois vão indicar, de quem o Felipe e o Guipa vão indicar. Porque dependendo aí, se eles indicarem o Fernando, aí sim, meio que tira uma opção da casa. E aí pode ser que a casa vote no Breno, pode ser que a casa vote no Rambo, vai depender aí de como as coisas vão acontecer, né? Vamos ver como as coisas vão andando, né? Vamos ver como as coisas vão se encaminhando. O fato é que eu acho que as coisas não vão acontecer como o Guipa estava planejando, não. Já já a gente vai chegar nessa parte aí. Mas eles estão achando também que eles vão escapar aí. E aí o Fernando estava ali conversando com o Haddad e estava dizendo assim pro Haddad que ele tá assim, pensando em algumas coisas sobre o jogo, pensando ali sobre algumas pessoas no jogo e sobre a postura do Caio, né? O Fernando, inclusive, falou sobre essa postura do Caio, que ele disse que o Caio não tira o nome dele da boca,
que o Caio basicamente fica ali o tempo todo, que o Caio é muito impulsivo. Inclusive foi isso que o Haddad falou, que o Caio ele é uma pessoa muito impulsiva, que às vezes ele faz as coisas nos impulsos dele, que às vezes ele faz ali mesmo e às vezes depois ele se arrepende das coisas que ele faz. Bom, essa parte de se arrepender eu não vejo o Caio se arrependendo muito, mas enfim. A parte de ser impulsivo, aí eu vou até assim concordar em partes, tá? De fato, tem alguns momentos ali que sim, eu percebo que o Caio é bastante impulsivo. Mas em outros momentos eu acho até ele bem racional. Em outros momentos eu acho até que ele consegue se segurar mais. Eu acho ele muito impulsivo ali na hora das brigas, especialmente com a Lisiane e com o Breno. Eu acho ele bastante impulsivo desses dois momentos aí. Mas em outros momentos eu acho até que ele é bem de boa, bem tranquilo, tá? Eu acho que ele se controla até bem. Mas no geral, tá? No geral, eu acho que ele é até bem racional e consegue segurar bem, sim, os impulsos dele. Mas o Haddad viu esse, digamos, furo no comportamento do Caio. E aí ele disse que percebeu que o Fernando tem estado bastante irritado com o Caio e tal. E aí o Fernando falou que é justamente porque o Caio não tira mais o nome dele da boca, que o Caio tá falando dele o tempo todo, que o Caio fica falando, citando o nome dele, que o Caio tá tentando arrumar problema com ele o tempo todo e tal. Então por isso que ele tava bastante chateado com o Caio, enfim. Que ele tava realmente muito chateado com o Caio por essa razão. Eu acho assim que o Fernando devia entender que isso é um jogo e de uma certa forma o Caio tá tentando arrumar um embate ali. Depois que a Edilane saiu, ele vai tentar arrumar alguma coisa, arrumar algum problema, arrumar um embate ali para se sustentar. E como eu falei para vocês, sem a Edilane, o Caio ele ia enfraquecer. E de fato ele enfraqueceu. Então para ele se sustentar, ele ia ter que arrumar algum problema, alguma coisa. E ele tá arrumando. Tanto que ele criou um problema hoje, né? Um problema bastante, inclusive, forte. Pra gente assim dizer, né? Com a Lisiane, especialmente. Porque foi uma gritaria hoje. Foi uma gritaria, inclusive, com o Fernando ali durante a dinâmica e tal. Foi realmente uma coisa... Mas tão chata que eu vi a dinâmica e fiquei até com dor de cabeça depois de tanta gritaria. E aí hoje de manhã, né, depois dessa conversa toda aí, todo mundo foi dormir e tal, e o Guipa acordou, né, vocês sabem, o Guipa acorda primeiro do que todo mundo aí na Grande Conquista. Dorme cedo, acorda cedo. E aí ele viu ali a louça suja que o Rambo deixou. Como vocês já perceberam, né, qual era o plano do Guipa ao ter colocado o Rambo ali junto com a dona Geni para cuidar da cozinha? Era justamente fazer a casa inteira perceber que o Rambo não faz nada, que o Rambo não ajuda, que o Rambo não limpa. Então, meio que não funcionou, porque afinal a casa ali, o grupão da paz e do amor, meio que passa pano nas atitudes do Rambo. Meio que não liga se o Rambo faz ou não essas coisas, meio que não tá nem aí pro Rambo, eles não ligam mesmo pro Rambo, se o Rambo é sujo ou não, se o Rambo é porco, não, eles não ligam para isso. Então eles realmente passam pano nas atitudes do Rambo. Então tanto faz se o Guipa queria ou não mostrar essa atitude do Rambo, tanto faz, para eles não faz diferença. Então ele acordou e viu que o Rambo não lavou a louça, então ele já ficou ali bastante incomodado. E aí ele ficou reclamando ali pra câmera que ele escolheu o Rambo justamente para cumprir essa obrigação de limpar e deixar a louça limpa e tal. E aí ele disse, tá aqui o bonzinho tendo que limpar a louça, tá aqui o bonzinho tendo que organizar e cumprir a tarefa do outro ali e tal. Que eu poderia abrir a porta agora e chamar ele e mandar ele limpar e tal, mas que ele não ia fazer porque ele não queria arrumar problema e tal. Devia, Guipa, sinceramente, às vezes eu acho que você deveria ter feito isso. Sério mesmo. Porque você colocou ele lá e a sua ideia, quando você colocou, tanto que você falou depois, era justamente externalizar, mostrar para casa e para o público, né? Porque a gente está assistindo,
que o Rambo não faz nada. A sua ideia era essa, era ter essa justificativa do porquê que você queria que o Rambo caísse na zona de risco. Era por isso, você queria que as pessoas vissem que o Rambo não cuida da casa, que o Rambo não lava a louça, que o Rambo é porco, que o Rambo é sujo e tal. Você queria fazer isso. O grande problema é, para que o seu argumento tivesse maior validade, você não tinha que limpar a louça suja que ele deixou. Você tinha que deixar sujo lá mesmo. Você tinha que deixar sujo, você tinha que deixar empilhar, você tinha que deixar lá e deixar que ele fosse lavar. E cobrar que ele fizesse a limpeza. Mas não, você vai lá e você limpa, então o seu argumento meio que cai por terra. Então não adianta você cobrar uma limpeza dele se você está fazendo a limpeza no lugar dele. Aí é o mesmo que nada, né? Você está só perdendo tempo. Se a sua ideia era justamente externalizar, mostrar, expor, e me desculpa, tu não tá indo pelo caminho certo não, tá? É melhor assim. Se tu quer expor o cara, se tu quer realmente mostrar que o cara é sujo e tal, deixa empilhar a louça. Eu sei que é incômodo e tal, mas a intenção é essa, é incomodar, é deixar sujo, é deixar ficar podre, fedido, apodrecer e tal. Deixa ficar lá. Deixa, porque aí as pessoas vão começar a perceber, as pessoas vão começar a se enojar, as pessoas vão começar a se incomodar. E aí as pessoas vão começar a perceber, poxa, esse cara é desse jeito e tal. É pra ser desse jeito, é assim que funciona. Convivência em coletividade é assim que funciona. Não pode ser você todo tempo a ter que fazer o serviço dos outros. E às vezes a gente precisa agir assim, tá? Você tem que segurar um pouquinho os seus impulsos e deixar que o outro lá se foda. Faça isso. Mas não adianta se lavar a louça do outro aí e tentar expor o outro, que aí também não vai resolver seu problema. Ao contrário, as pessoas nem vão confiar em você. Então, já que você é visto aí como um super vilão, as pessoas já nem confiam em você. Então, foi nem melhor você ter lavado essa louça, era ter deixado essa louça suja. Eu, pelo menos, teria deixado a louça suja aí e tal, disse quando ele acordar, ele que se coce ali pra lavar e que se vire, ele que lave. Eu só designei a função, ele que se vire aí pra lavar. Enfim, eu só ia lavar aí só o copo, o talher que eu ia precisar pra fazer café e ele que se vire. Mas ele tava puto da vida porque ele viu isso aí. E aí ele lavou, né? Lavou as coisas, depois ele pegou o lixo, reclamou. E aí ele disse ali que tava um lixo, que tinha muita gente porca ali e tal. E reclamou até que tinha unha postiça no meio do lixo, de orgânico, lixo da cozinha. E aí ele falou ali, gente, nunca vi tanta coisa suja, tanta coisa porca. Gente porca que não cuida das coisas e tal. Ele falou assim que tava difícil para ele aguentar isso. E aí depois ele sentou ali, antes, né, ele tinha dito que ele ia tomar banho, mas aí depois ele desistiu. E aí ele sentou ali e resolveu ele conversar com o público, falando com a câmera sozinho. E aí ele disse ali o que é que ele imaginava que ia ser a zona de risco. Primeiro momento, ele falou ali sobre a indicação que ele queria e que ele considerava ideal para a zona de risco. A indicação que ele queria, de fato, qual era? Era justamente no Rambo. Ele queria que o Felipe indicasse o Rambo junto com ele. Mas ele sabe que o Felipe não vai aceitar. Porque o Felipe já tinha deixado claro na festa que não ia. Então ele já sabe. Não vai o Rambo. Se o Rambo for para a zona de risco, vai ser por outros meios, mas não pela indicação dos donos. Então ele sabe que o Felipe não vai aceitar. E aí depois ele falou ali da Lisiane também. Aí ele disse ali que ele acha que a Lisiane acaba pecando muito no jogo ali da Grande Conquista, justamente porque ela não sabe aproveitar o período que ela tem no programa ao vivo, que são poucos períodos no programa ao vivo ali, justamente às terças, quartas e quintas, 3 vezes por semana apenas, e que às vezes ela, quando tem a oportunidade de aparecer nesses períodos, ela aparece brigando demais com as pessoas, e que ela não entendeu as últimas, e que na verdade ele não entendeu
as últimas movimentações de jogo dela. Ele disse, inclusive, que ele gosta da Lisiane, que ele gosta muito do Haddad, que ele gosta dos dois, que ele não quer ter que escolher entre um e outro, mas que ele também não quer estar envolvido nas confusões nem de um e nem de outro, que ele não quer realmente ter que fazer uma escolha, ter que se dividir no meio ali e tal, entre um e outro. Mas ele disse assim que os dois, tanto o Haddad quanto a Lisiane, têm visões de jogo muito, mas muito distintas. Ele até falou que o Haddad e a Lisiane não são brothers, né? Ele falou que os dois não jogam juntos. Falou que os dois, por terem essa visão muito, mas muito distintas, os dois acabam entrando muito em conflito, os dois acabam realmente entrando nessa linha da discussão, e inclusive ele previu o que aconteceu hoje. Ele disse nessa conversa aí com a câmera que o Haddad e a Lisiane iam discutir num futuro próximo. E ele acertou, porque foi exatamente isso que aconteceu hoje, tá? Lisiane e Haddad discutiram, e discutiram feio, não foi pouca coisa não, discutiram feio, tá? Pelo mesmo de sempre, tá? O Haddad não concordou com a Lisiane, achou que a Lisiane fez mau uso do poder que ela tinha, que a Lisiane sabonetou. Ele falou isso durante a dinâmica, tá? Que ela poderia ter apontado alguém lá com quem ela tinha problemas e tal, e ela não gostou nada disso, então ela disse que o poder era dela e que ela usava do jeito que ela achasse melhor e tal, e que ele não tinha nada que se meter no jogo dela. Então o Guipa acabou acertando aí quando ele fez essa previsão. E aí depois ele disse aí os jogadores que ele considera que são bem fortes ali. Ele disse que para ele são justamente os que possuem um bom relacionamento na casa, que conseguem transitar muito bem. E aí ele destacou, por exemplo, a amizade entre o Céu e a Anaí, entre o Haddad e o Fernando, o Felipe e a Tati. Inclusive ele falou que se ele tivesse tido amizades no começo do jogo, como essas amizades do Caio e da Edilane, como o Céu e a Anaí, como o Felipe e a Tati, ele se sentiria mais forte. E que ele realmente está apostando muito na aproximação dele com o Lucas Jalbu, exatamente porque ele vê que os dois têm coisas em comum e tal, mas não é a mesma coisa de ter uma amizade muito próxima desde o começo do jogo e tal. Mas ele falou assim que ele gosta dessa aproximação com o Lucas Jalbu, sim e tal, mas não é a mesma coisa, não tem a mesma força do que se tivesse sido no começo do jogo. Porque quando é no começo do jogo, de uma certa forma, a pessoa te protege ali, e a pessoa te protegendo no começo do jogo, ela vai te levar, ela vai junto com você, você protege ela, ela te protege, os dois vão se guiando e os dois vão indo juntos até o final. Mas ele disse que sente falta disso e que às vezes essas amizades, elas acabam suprindo um pouquinho a saudade da família, acabam suprindo um pouquinho a saudade da rotina das coisas que ele tinha aqui fora e tal. Ele disse que sente falta disso e que ele se sentiria um pouquinho mais forte no jogo se ele tivesse tido isso. Enfim, e aí ele também falou várias outras coisas ali, mas o principal foi isso aí mesmo. Ele disse estar se sentindo sozinho, sim, no jogo e tal, mas ele ia continuar até onde pudesse ir e tal, que ele não ia desistir não, que ele não ia fazer isso e tal, mas que ele ia lutar. E aí depois ele foi conversar com o Haddad, né, porque o pessoal foi acordando. E aí nessa conversa com o Haddad, ele explicou várias situações que aconteceram entre a Lisiane e o Rambo durante a festa da madrugada, né. Ele disse, por exemplo, que ele percebeu que o Rambo fez uma fofoca sobre a Lisiane, que o Rambo levou a informação para o Caio de que a Lisiane havia tomado mais cervejas do que havia sido combinado entre os colegas, né? O que aconteceu? Eles têm uma quantidade ali limitada de bebidas que eles têm acesso. Pelo que o Guipa falou, eles têm acesso ali a 3 cervejas para cada um. São 15 pessoas que tem ali.
Dessas 15 pessoas, eles têm que dividir as bebidas entre 15 pessoas, o que dá mais ou menos 3 doses para cada um. Ou seja, 3 doses ali de vodka, 3 latinhas de cerveja, 3 latas de refrigerante e tal. 3 coisas para cada um. É disso aí que ele está falando. E aí o Rambo disse que pro Caio que a Lisiane havia tomado mais cervejas do que todo mundo e tal. E aí ele disse, né? O Guipa falou que a Lisiane havia tomado mais cervejas do que todo mundo. E aí ele contou isso pro Caio, e aí denunciou isso pro Caio, e que a fofoca foi chegando no Felipe, que chamou ele para conversar e tal. E aí, nessa conversa, eles começaram a falar sobre as prioridades de indicação. E aí foi que ele sugeriu a indicação do Rambo. E aí que o Rambo, que o Felipe falou que não queria indicar o Rambo, justamente porque o Rambo tem conflito direto ali e tal com o Guipa, então para não soar que ele tá fazendo o jogo do Guipa, ele não quer indicar o Rambo e tal. Então ele contou aí que foi o Rambo que espalhou uma fofoca sobre a Lisiane e que o Rambo fez isso meio que de caso pensado, né? Justamente para evitar, sabendo que o Felipe ia de uma certa forma contar isso pro Guipa e evitar cair numa zona de risco, pelo menos pela indicação dos donos. Então, assim, vocês percebem que o Rambo, ele não é essa paz e amor que ele vende. Na verdade, ele é bem hipócrita na minha visão. Quando eu vejo esse rapaz, eu percebo assim que ele é muito hipócrita, porque ele vende uma paz e um amor, quando na verdade ele está entregando o caos, né? Muito caos, inclusive, mas na tranquilidade dele, né? Ele faz uma fofoquinha aqui, vende uma intriga ali, só que aí ele vende a fofoca e a intriga, mas fica na dele. E aí o caos pega fogo e ninguém sabe a origem, né? Muito do caos que está acontecendo hoje, na Grande Conquista em específico, foi o Rambo que causou, tá? Porque ele fala as coisas e aí, as coisas vão acontecendo. Inclusive, né, foi o que aconteceu durante a dinâmica de hoje. Então ele foi contando essa fofoca aí pro Haddad. E aí, avançando um pouquinho mais, a Tati estava conversando ali com os amigos dela. E aí ela falou ali, tá com o Céu e tal, que às vezes, em algumas dinâmicas ali de apontamento, ela já fez apontamentos ali, mas não foi necessariamente sobre ela ou coisas que aconteceram com ela, assim, no jogo e tal. Porque o Céu estava dizendo ali que a dinâmica de apontamento não é necessariamente só sobre acontecimentos relacionados a eles, mas acontecimentos relacionados ao jogo como um todo. Então, eles podem falar sobre o que eles viram. Não necessariamente que tenha a ver diretamente com eles, tanto que o nome é dinâmica de apontamento, né? Se eles soubessem que, assim, o nome verdadeiro é jogo da Discord, que o problema ali, de fato, não tem realmente que ver com eles, mas com a convivência da casa, então, tipo, eles nem fariam esse questionamento. Mas, enfim, eles fizeram esse questionamento, né? E aí, ela falou que ela nunca fugiu de nenhum apontamento. E eu fiquei pensando assim, né? Tati, onde é que você tava esse tempo todo, né? Porque, assim, eu nunca vi você apontando ninguém, de fato. Eu nunca vi você apontando ali, se destacando por ter apontado alguém, de fato. Eu nunca vi você, assim, fazendo todo esse apontamento. Eu vou ser sincero, eu nunca vi. Se alguém viu, por favor, me conte, mas eu nunca vi. O último grande apontamento que eu vi dela foi realmente na semana passada, que fez com que ela caísse na zona de risco. Mas antes disso eu não tinha visto. Antes disso, os apontamentos dela eram muito, mas muito assim, blasé, aquela coisa meio assim, apagada. Então, tipo, eu nunca vi. Mas ela confessou assim que ela basicamente já evitou apontar a Dona Geni. Então ela confirmou ali uma coisa que o Breno já vem falando. E, inclusive ele falou hoje sobre a Dona Geni também. Que ninguém pode falar nada sobre a Dona Geni, porque a Dona Geni leva tudo ali para o outro lado. A Dona Geni acaba achando que as pessoas estão falando mal dela e tal. Então a Dona Geni acaba criando problema em cima disso.
E aí ela disse que já recebeu indiretas da dona Geni a respeito de microfone, a respeito da cozinha, a respeito dessas coisas e tal. E que ela fica com raiva assim quando ela recebe essas indiretas da dona Geni e tal, mas que ela não rebate porque ela não quer criar problemas com a dona Geni, mas que ela não gosta e que ela tem sim vontade de apontar a dona Geni. Só falta ela ter coragem, né, de fazer isso, né? Porque todo mundo ali tem medo da dona Geni, é meio assim que ela se coloca nesse papel de pessoa mais idosa da casa, então as pessoas têm medo de falar sobre ela. Mas assim, tem que falar, tem que apontar, porque ela é assim mesmo. Ela não é a pessoa ali, ela não é uma senhora de 80 anos, não, gente. Ela tem só 48, tá? Você tem que apontar, tem que falar na cara dela também, tá? Não é o fato dela ter 48 anos que você apontar na cara dela que ela vai morrer ali de coisa não, tá? Tem que apontar na cara dela. É preciso falar assim, que ela fica ali sim, precisa falar como o Breno fez hoje. Se ela vai gostar ou não, gente, isso não é problema de quem está apontando, isso é problema dela. Se ela tenta inverter o jogo, como ela tentou inverter hoje, isso pega mal pra ela. E aí o Felipe entrou na conversa ali, junto com o Rideu e a Anaí. E aí ele estava contando ali para eles como foi que ele decidiu votar na Kátia. E aí ele disse que isso aconteceu ali justamente para proteger ele e a Tati, pensando justamente que os dois poderiam cair numa mesma zona de risco. Então ele queria evitar com que isso acontecesse. E aí a Anaí falou assim que às vezes ela já observou que o Felipe fica muito pilhado nas teorias que ele cria na cabeça dele e que isso acaba se tornando uma verdade absoluta. E aí eu fiquei até pensando assim, é verdade, a Anaí tem razão. O Felipe tem muito disso na cabeça dele. O cara é chato com relação a isso. Aí ele pediu um exemplo, porque ele realmente não entendeu aonde ela quis chegar com isso. Aí ela disse assim que às vezes ele fala coisas e ele cria teorias assim que não fazem sentido e que basicamente as coisas só vão acontecendo ali, que ele faz assim pensamentos precipitados, conclusões precipitadas sobre as coisas e que ele tira isso como uma verdade absoluta. E aí ela pegou o exemplo do vaso, ela pegou o vasinho e disse, olha isso aqui, tá vendo esse vasinho aqui e tal? É como esse vasinho aqui, tem um monte de coisas acontecendo aqui nesse vasinho, tem um monte de coisas acontecendo aqui nesse vasinho, tá vendo? Você vê esse pedaço aqui, mas esse outro pedaço aqui tá acontecendo, esse outro pedaço aqui tá acontecendo, esse outro pedacinho tá acontecendo, então são várias coisas acontecendo ao mesmo tempo, e aí quando você junta, você vai obter todo o contexto e a história de determinado acontecimento. Você só sabe aquele trecho que você viu, mas você não sabe o resto. Então ela diz assim que ele acaba tirando conclusões muito precipitadas e acaba transformando isso numa verdade absoluta. Ela tem razão, né? Ela tem razão. Eu não vou tirar a razão da Anaí ao dizer isso aí sobre o Felipe. E tanto é que ela falou, você nunca falou de jogo comigo, você nunca me deu essa abertura, mas como você veio agora e falou isso, então eu tô falando pra você, eu acho que você, por ser policial, tem essa coisa de desconfiar de todo mundo, tem essa coisa de achar que todo mundo está mentindo pra você, e aí você cria esse monte de teorias aí e tal, e você acaba tirando isso como verdade absoluta, mas não é necessariamente assim, acaba que você erra nisso e tal. E ele erra muito, às vezes, no julgamento das pessoas, né? Inclusive, o que ele mesmo tá tendo com o Guipa nesse momento, né? Porque depois que a Anaí saiu e tal, ele contou pra Tati e pro Rideu a conversa que ele teve com o Guipa lá na festa. E aí ele disse ali que o Guipa teve a liberdade de fazer a movimentação das tarefas da forma que ele gostaria, juntando os rivais e tal. E aí o que o Felipe, ele tinha exigido, então, que o Guipa não fosse tão resistente quanto os nomes que ele queria levar ali para o consenso, para indicação e tal. E que ele exigiu, então, que o Guipa fosse coerente com a palavra dele e cumprisse o que eles fizeram de acordo. Que sim, que o Guipa aceitasse o nome que ele fosse colocar na zona de risco. E aí ele fala que sim, o Guipa não queria que ele indicasse o Lucas Jalbu
E aí ele falou que não ia indicar o Lucas Jalbu, que o Lucas Jalbu de fato não é uma opção para ele nesse momento, apesar dele ter várias desconfianças com o Lucas Jalbu. Depois ele falou que ele também não vai indicar o Haddad, apesar dele ter problemas com o Haddad, mas ele falou que ele não ia indicar o Haddad agora, que o Haddad é um problema para ele indicar lá na frente, então não seria o Haddad também. Não indicaria a Lisiane, porque ele gosta da Lisiane e tal, e que ele basicamente indicaria uma outra pessoa que ele acha que o Guipa também aceitaria de boa. Mal sabe ele, assim, que talvez, né, o grande problema ali não seja necessariamente quem ele vai indicar, mas assim, como as coisas vão acontecer, né? Porque lembra lá naquela conversa que o Guipa estava tendo sozinho? O Guipa até sacou que o Felipe quer indicar o Fernando. E aí ele disse, eu até vou no Fernando, eu até aceito ir no Fernando e tal, só que o Fernando não votaria em mim agora. Mas enfim, se eu indicar o Fernando, muito provavelmente ele vai votar em mim ali na votação dos donos e tal. Mas eu acho que depois desse barraco aí da zona da dinâmica, eu acho assim que não tem muito para onde correr, né, gente? Eu acho que basicamente a indicação dos donos vai ser no Fernando. Eu acho que não tem assim, eu acho que vai ser de novo o Fernando na zona de risco, exatamente por causa do que ele fez. Porque ele chamou, né, o Felipe de policialzinho de merda, então, tipo, eu acho que não tem como, né, ele desafiou o Fernando, ele desafiou o Felipe, eu acho que não tem como ele escapar dessa. E o Guipa, inclusive, reclamou, né, tipo, ele ficou ali, ele até falou assim pra Raquel, eu queria ter mais desafetos, mais problemas, mas ninguém me chamou pro embate, então tá tudo bem, né, ele ficou calado. Então ele disse ali, ele disse assim e tal, e que ele disse até pra Tati e tal, que ele não vai indicar o Lucas Jalbu e muito menos o Haddad. E aí ele disse que não consegue ver também o Guipa como uma pessoa leal, e ele analisou o perfil do Guipa, né? Ele disse assim, por mais que os dois estejam mais próximos ali, por causa do cargo de donos, ele não consegue enxergar o Guipa como uma pessoa leal. Só que aí a Tati falou, não, eu acho que ele é uma pessoa muito leal. Quando ele gosta de alguém, ele gosta pra valer. Ele segura a mão, ele não larga. Ele já deu mostras disso ali com o Haddad, já deu mostras disso com a Lisiane e tal, que ele não larga a mão dos dois e tal. Por mais que os dois briguem e tal, ele tá sempre ali do lado, ele não larga a mão. Então, das pessoas que ele gosta, ele realmente não larga a mão. E aí ele disse assim que mesmo assim ele não consegue confiar no Guipa e tal, porque o Guipa é muito explosivo. E aí depois ele citou a Lisiane, que ele também disse que é bastante explosiva, mas que ele considera a Lisiane muito mais confiável aos amigos, que ela é muito mais fiel aos amigos também do que o Guipa e tal, e que ele acha que a Lisiane, de uma certa forma, teria muito mais força que o Guipa e tal. Ele acha que a Lisiane, de uma certa forma, passa para ele essa impressão de ser mais confiável e fiel. Mas eu acho assim, que pelo fato dele estar muito mais próximo do Guipa agora, então ele ainda não observou essa característica do Guipa. Eu acho que o Guipa, ele só não tem essa coisa por causa do estereótipo, né, do cara todo tatuado e tal, e assim, não veem ele desse outro jeito, não veem ele despido desse estereótipo. Mas eu acho que assim, vendo com a maneira que eu vejo aqui, assistindo e tal, não consigo ver ele também como esse vilão todo, como estão pintando ele. Eu só consigo ver ele assim como o cara que tá ali tentando se encaixar e não consegue, porque assim as pessoas têm medo dele. Tem medo só porque ele é o cara todo tatuado, é o cara que tá todo ali isolado e tal. Eu só vejo isso. Mas no fundo assim as pessoas têm medo de ter um medinho dele. Por nada, né? O medo que não se justifica. E aí depois o Felipe ficou assim desconfiado com o Guipa, porque ele teve algumas conversas com o Guipa nas últimas horas. E aí ele disse assim que ele percebeu, que ele achou que o Guipa estava sondando ele sobre o que ele pensa da Lisiane. E aí ele disse que ele tem dúvidas sobre se o Guipa está pensando, se ele pretende indicar a Lisiane para a zona de risco, ou se pretende testá-lo para saber realmente o que ele pensa e tal.
E aí a Tati falou que ela não acredita que ele esteja fazendo isso e que o Felipe tá com essa mentalidade dele de policial e tal, e que ele tá desconfiando demais das coisas, então que, né, o Guipa realmente não estaria fazendo isso e tal. E aí ele realmente continuou dizendo ali. Aí o Hideo falou que ele também não acredita que o Guipa esteja fazendo isso não e tal. E aí depois ele falou, mas também a Lisiane, mas se a Lisiane estiver fazendo isso e tal, porque ele levantou também a hipótese da Lisiane ter pedido pro Guipa fazer isso, porque aí ele ia contar pra Lisiane, aí a Lisiane ia saber e tal, e aí se os dois estavam fazendo isso, ele ia considerar traição e tal, e que ia usar isso no momento certo e tal. E aí eu só assistindo essa cena e disse assim, calma, Felipe, calma, as coisas não são desse jeito, tá? As coisas não são assim desse jeito, tá? Não é assim, tá? Não tem ninguém traindo ninguém aí, não tá ninguém traindo você. Você tá criando uma teoria aí baseado assim numa coisa só porque o cara assim quer saber o que você pensa da Lisiane, mas não é porque ele tá pensando que você vai indicar a Lisiane. É porque a Lisiane tá passando também por esse momento aí dentro. E esse momento que a Lisiane tá passando é realmente complicado, né? Tá sendo apontada por todo mundo, inclusive. Então, é exatamente por isso que ele tá ali querendo saber o que você pensa. Mas não é porque ele acha que você vai indicar ela, não, tá? Guarda essa informação que isso ainda vai ser importante aí na frente, né? E aí depois ele também revelou que ele não consegue confiar no Lucas Gialbu, ele acha o Lucas Gialbu muito influenciável e tal, que só não vai indicar o Lucas Gialbu para a zona de risco por causa da promessa que ele fez pro Guipa, que ele é homem, então que ele vai cumprir a palavra dele e tal, por isso que ele não vai indicar o Lucas Gialbu. Mas que ele realmente não consegue também achar o Lucas Gialbu confiável. E aí depois tava lá na cozinha já, eles estavam já se preparando ali para almoçar e tal, fim de tarde, né? E aí o Bruno comunicou ao Felipe que ele não vai mais esperar a Lisiane para fazer a limpeza. Disse ele que a Lisiane prefere fazer a faxina mais à noite, porque o sol já baixou, enquanto ele prefere fazer a faxina mais cedo. Então que ele ia fazer em um horário diferente. E aí depois o Caio também disse que ele estava bastante insatisfeito com o Breno, mas que ele ia continuar fazendo a limpeza dele no horário que ele estava fazendo e tal. E aí eu fico pensando assim, gente, é assim que funciona, tá? Vocês são ali rivais, vocês não precisam colaborar sempre. Faça no horário de vocês o que é de vocês e deixa que o outro faça no horário dele o que é dele. É assim que se trabalha quando você divide um serviço com uma pessoa que você não gosta. É assim que funciona, tá? Só para vocês saberem. Então você não precisa fazer algo que você não gosta. E aí depois, né, teve lá a Lisiane, ela tava almoçando, ela não quis almoçar ali na frente de todo mundo. Ela foi lá para fora, perto da piscina. E aí ela começou a chorar, dizendo que ela não tá mais sabendo jogar esse jogo da grande conquista e que ela tá sofrendo muitos ataques ali, até de pessoas que ela gosta, se referindo ao Haddad. Aí o Breno foi lá, começou a consolar ela, lembrando que ela ficou muito próxima de explodir com as pessoas ali, mas é que ela precisa também entender que é um jogo de convivência, que as coisas são assim mesmo, que ela precisa também aprender a lidar com isso e tal, que ela também precisa aprender a lidar com essas coisas, é desse jeito, ela não vai agradar todo mundo e tal. Ele foi falando essas coisas pra ela. Aí o o Felipe, aliás, também se aproximou dela, disse pra ela também pensar nessas coisas, começar a pensar nesses pequenos detalhes ali e tal, que ela também entendesse essas coisas, enfim. Ela também estava muito chorosa e tal, porque o Haddad também já estava chateado por causa dessa história do poder e tal. Então foi isso. E aí, antes da dinâmica começar, a Lisiane chamou o Fernando para conversar e ela queria entender por que ele falou o que ele falou ali na formação da zona de risco. Ele disse na formação da zona de risco que ele não colocaria dois amigos. E aí ela entendeu que ele estava fazendo uma crítica à jogada dela, de ter mandado o Caio e a Edilane direto para a mesma eliminação.
E aí o Fernando falou que não, eu não estava criticando você, não estava falando sobre sua jogada, não estava falando sobre você, eu estava falando sobre o meu jogo e estava falando sobre mim e não estava falando sobre Caio, sobre Edilane, sobre seus problemas com os dois. Eu estava falando ali da especulação que todo mundo estava dizendo que se eu ganhasse a prova da virada, eu ia colocar o Felipe e a Tati juntos na mesma eliminação. Então, eu estava falando sobre isso, não estava falando sobre você, não estava falando sobre o que você fez ali com o Caio, não estava falando sobre o que você fez ali com a Edilane, não estava falando que eu ia repetir esse jogo. E aí ela começou a dizer que ela se sentiu criticada por isso, porque passou todo o resto da semana, todo mundo estava falando sobre isso, né, caindo em cima dela e falando, né, sobre isso, todo mundo, o Haddad criticando ela porque ela não usou o poder e tal. E aí ele falou que não tinha nada a ver com ela, ele estava falando de uma jogada dele e tal, que ele não faria isso porque ele ia por outro caminho, que ele não ia repetir de fato uma jogada que outra pessoa já fez. Enfim, e aí vamos lá entender o poder que o Fernando ganhou. Hoje rolou ali, né, a dinâmica do Rodrigo Faro, essa dinâmica aí do poder do programa e tal. E aí a Kátia disse que ela ficou bastante decepcionada com a Lisiane, sim, porque a Lisiane tinha a chance de ter tirado ela da zona de risco, de ter colocado o Caio ou de ter colocado o Bruno no lugar dela, de ter sim ajudado ela, e a Lisiane simplesmente escolheu não fazer isso. Então ela ficou decepcionadíssima com a Lisiane pela forma como a Lisiane agiu. Ela disse que esperava mais da Lisiane. E aí a prova era basicamente isso aí, que é uma prova repetida, tá? Porque isso já aconteceu ali com a Baronesa, que ela tinha que colocar os discos nos lugares corretos e tal. E aí esses são os poderes. Poder número 1, você vai começar a votação com 2 votos já computados, né? Poder número 2, que foi o poder efetivamente escolhido por ela, que foi o poder mais interessante. Na votação aberta, escolha 2 moradores para mudarem seus votos. Eles devem trocar suas indicações para a zona de risco. Basicamente, os 2 moradores aí que ela vai escolher, que o Fernando vai escolher, aliás, vão votar uma vez. E aí, esses votos que eles deram uma vez vão precisar ser trocados, ou seja, vão votar de novo. E aí eles vão precisar escolher outra pessoa. Essa segunda pessoa, efetivamente, é a que vai para a zona de risco, né? Só para deixar claro aí como é que vai ser o poder. E aí o poder número 3, que para mim é um poder uma bosta, né? É um poder ali que para mim não faz muita diferença. Mas é assim, você não participará da votação aberta, nem poderá votar, nem receber votos. Para mim é um poder bosta, tá? Que não fazia a menor diferença, enfim, é um poderzinho bosta ali. Ela ganhou, tá, os prêmios, enfim, destravou os poderes, escolheu o poder número 2, e aí o Faro revelou para ela quais poderes eram, então ela ganhou ali 20 mil reais da dinâmica e tal. E aí o Fernando ganhou o poder aí, foi o Felipe que o indicou, e com esse poder ele basicamente poderá ali fazer com que 2 pessoas, na hora da votação ali, troquem seus votos. Vamos ver como é que isso vai acontecer, tá? Vamos ver como é que esse poder vai ser usado. E se vocês perceberam, né? Esse poder vai ser usado por último. Então isso vai, de uma certa forma, afetar aí a indicação tanto do Guipa quanto do Felipe. Então vamos ver para onde isso vai se encaminhar. E aí vamos falar um pouquinho dessa dinâmica de hoje aí, tá? Rolou muita treta, tá? Mas basicamente o mais do mesmo, tá? A treta da Anaí com o Fernando, a mesma coisa de sempre. Treta da Anaí com o Haddad, a mesma coisa de sempre. Tá chato, inclusive. Treta ali do Bruno com o Fernando, mesma coisa de sempre. Ah, tá, foi chato, tá? Foi chatérrimo isso aí, tá? Eu quero falar do destaque que para mim foi o maior, porque isso acabou suscitando e levantando uma coisa que foi realmente séria aí, que as pessoas estão
falando nas redes sociais, então, que foi justamente o Breno. A dinâmica aí, o que era a dinâmica? Era só tirar dinheiro um do outro, aquela coisa que o Carelli tá fazendo semana sim, semana não, né? E essa aí é a antepenúltima atividade disso aí, né? Porque a última atividade acontece daqui a 2 semanas e aí acabou, não vai mais ter esses negócios aí de atividade não. Então era uma atividade simples, tá? Ele só tinha ali que escolher 2 pessoas, dessas 2 pessoas ali ele tinha que ir tirando ali, jogando o dardo e estourando os balões. Só isso. Na prática, ele não tinha que apontar ninguém, mas transformaram isso num jogo da discórdia. E aí ele foi fazendo 2 apontamentos. O primeiro apontamento dele foi sobre o Caio. A mesma coisa de sempre, né? Ah, porque Caio isso, Caio aquilo e tal, enfim, chato pra caralho. Não vou repetir o que ele falou sobre o Caio. Vamos pro segundo apontamento dele, que foi a Dona Geni. E aí o apontamento dele sobre a Dona Geni foi justamente o fato da Dona Geni querer controlar as regras da cozinha, querer controlar e dizer quem pode e quem não pode usar as coisas da cozinha, mesmo quando não é função dela fazer as coisas na cozinha. Então ele foi apontando ali, dizendo que não era obrigação da Dona Geni fazer isso, que não era obrigação dela fazer isso, e que a Dona Geni se nega ao diálogo, que a Dona Geni se nega ali a conversar com as pessoas e que ela fica chateada quando qualquer pessoa tenta conversar com ela e quando qualquer pessoa tenta apontar alguma coisa para ela, tá? E aí ela ficou puta, né? Ela ficou puta quando ele falou isso para ela. Pronto. Ela começou a dizer e comparou ele com os abusadores que passaram pela vida dela. Ela chamou ele de abusador. Ela disse que ele era um abusador, que ele era um homão desse tamanho, que ela tinha medo dele. Chamou ele basicamente de agressor depois, que ele só era um homão desse tamanho e tal. E aí ela estava dizendo que ele estava falando aí que ela não gostou da fala dele sobre as pessoas que moram em apartamento e tal, porque isso ofendia as pessoas que moravam em condomínio, porque hoje basicamente todo mundo no Brasil mora de condomínio, né, Dona Geni? A senhora basicamente falou isso aí, que todo mundo mora em condomínio hoje, né? Eu não sei, né? Eu não sei em que país a senhora vive, mas a senhora falou isso aí. Que hoje, basicamente, todo mundo no Brasil mora em condomínio. Então, a senhora disse que ele ofendeu as pessoas que moram em condomínio. Mas o mais grave aí foi que a senhora acusou e chamou ele de abusador e de agressor. Então, assim, eu acho que foi muito grave o que a senhora falou. Foi muito grave, assim, porque, assim, a gente sabe que o Breno é problemático. Não tô passando pano no Breno, não tô passando pano nas atitudes dele. Eu sei o quanto o Breno é problemático. Já falei várias vezes aqui. Mas daí a você dizer que o cara é um abusador e o cara é um agressor, né? Tem uma distância muito grande. Tem uma distância muito grande aí. A gente sabe que a Dona Geni odeia jogar, que a Dona Geni odeia ser apontada, que a Dona Geni odeia quando as pessoas falam qualquer coisa dela. Mas ela adora apontar os outros, né? Então esse é o grande problema aí da Dona Geni. Então ela falou aí dele, ele ficou chateadíssimo com isso, e ela falou essas coisas aí dele, ele ficou chateado ali na hora, abaixou a cabeça, ficou muito chateado, e ela assim meteu ali, e ele saiu ali no meio da dinâmica, foi pro atendimento ali, voltou, ficou chorando ali por horas, tá? Tanto que dava para ouvir no microfone o choro dele e tal, porque ele foi chamado de abusador, a Lisiane ficou ali do lado dele, tá? Foi realmente, eu achei que foi muito grave o que a Dona Geni falou sobre ele. Eu acho assim, se você realmente não quer estar num jogo como esse, se você realmente se incomoda de ser apontado, se você realmente não quer ser apontado ali, então não aceita participar de um programa como esse, sério mesmo. Nada contra a Dona Geni, nada contra ali, o Breno e tal, mas se você realmente se incomoda com essas coisas, não aceita participar. Porque, assim, rola a baixaria nesses programas, ela rola solta, tá? Ela rola solta. Olha o que aconteceu depois, tá? Olha, isso aqui foi o que aconteceu depois. Eu vou mostrar pra vocês o que aconteceu depois. Isso aí eu vou comentar com vocês no próximo vídeo. Mas olha o que aconteceu depois. Olha só a baixaria que foi. Olha só. A baixaria que foi. Olha isso.
Olha a baixaria, olha. Ele está fazendo o quê? Ele está fazendo o quê? Ele está fazendo o quê? Manda ele se controlar. E ele fez o que ali agora? Ele fez o que ali agora? Ele fez o que? Ele fez o que ali agora? Quero que você me diga. Isso aí aconteceu depois, gente, tá? Isso foi depois. Tá? Foi uma baixaria. Depois, assim, a baixaria rolou solta. Baixaria foi rolando solta depois aí na Grande Conquista. Foi uma coisa muito forte ali, tá? Foi muito forte, o negócio foi muito forte. Olha aí, ó. Quando o cara passou mal, você debocha. Ele estava me debochando agora. Não, estava te apontando. Hipócrita. Hipócrita. Tava fingindo ali agora, tava passando mal. Extremamente mesmo. Tá vendo aí? Foi uma baixaria, gente. Foi uma baixaria gritante, foi uma baixaria, assim. Eu vou comentar isso com vocês no próximo vídeo. Eu vou comentar melhor isso aí com o próximo vídeo, tá? Só pra deixar claro aí pra vocês o quanto foi pesada essa dinâmica de hoje, o quanto essa baixaria aí foi realmente pesada. Então, assim, eu acho que não tem como fugir disso, né, gente? Eu acho que vai mesmo ser o Fernando. Eu acho que vai ser mesmo o Fernando para a zona de risco. Não tem como ser diferente disso, não tem como escapar. Vai ser o Fernando mesmo, tá? Mas isso aí, gente, eu te conto no próximo vídeo, tá bom? Beijo para vocês, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.